Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje não teve nem o oi, gente, porque é um assunto sério que eu quero conversar com vocês, um vídeo assim um pouquinho mais sério do que normalmente eu costumo trazer. Tô feliz em trazer esse vídeo, gente? Não tô. Não achei que seria necessário eu ter que vir aqui gravar um vídeo só pra tentar explicar o óbvio. Mas enfim, tem um assunto, né, que tá rolando aqui meio difícil de conversar com vocês, mas tá aqui parando no ar nos comentários dos vídeos, né? Principalmente, eu acho que o penúltimo vídeo que eu postei sobre o Nicolas, que eu resolvi vir aqui conversar com vocês. Não digo nem que dá satisfação, porque eu acho que não tem que dar satisfação, né? Mas eu vim aqui conversar para tentar explicar o óbvio para essas pessoas conseguirem entender o óbvio. Então, gente, olha, eu recebi uns comentários aqui. Todos os comentários que eu separei aqui foram 3, não vou ficar dando muito palco também. Foram comentários bem grandes, bem compridos. Eu vou deixar aí na tela pra vocês conseguirem ler também. Porque lá do vídeo eu já excluí, que eu não sou obrigada a ficar lendo esse tipo de coisa. Mas eu quis trazer aqui para as pessoas conseguirem entender. Pessoas que talvez tenham a mesma visão, conseguirem entender o outro lado da história. Bom, o primeiro comentário é assim: sou psicopedagoga e acompanho o seu canal. Vocês não dão limite ao Nicolas. Ele não sabe o que é não. Ele se Volver, tá escrito assim, no meio de vocês e corta as falas. É muito sério vocês acusarem uma educadora, visto que já vimos até ele bater no cão de vocês. Mas, como mãe, você sempre tem uma desculpa. Com essa idade, já tá passando da hora da senhora educar o seu filho. Ele já ter ponto histórico, né? Ele não mente, tanto que você sabe, vai passar pano. Cuidado com o processo, respeite um educador. Bom, gente, é um comentário bem difícil de entender, porque tem bastante ponto ali, né? Eu não sou uma pessoa, eu sempre priorizo isso muito, eu não gosto de responder os comentários com grosseria. Porque às vezes dá vontade, gente, às vezes dá vontade, mas eu sempre tento responder o mais educado possível. E muitas vezes, quando é um comentário assim, bem sem noção, eu só vou lá e excluo, não me dou nenhum trabalho de responder. Mas esse comentário aqui, eu respondi ele, tá? Eu fui até bem educada, porque eu fiquei assim, sem acreditar, eu fiquei incrédula, tá certo? Incrédula, acho que tá, né? De a pessoa ser psicopedagoga, que é uma área que mexe, né, com infantil, e ter esse tipo de resposta a uma mãe de 20 anos, né, uma mãe aí de primeira viagem, é uma criança de 3, ter esse tipo de resposta, não foi nenhum auxílio que ela quis dar, foi uma resposta, a famosa passiva-agressiva. Então eu fiquei assim, não, eu preciso responder, respondi o comentário e vou vir responder aqui em vídeo também, para tentar mostrar para vocês, gente, o outro lado da história, né? Pro lado de cá da câmera. O que me deixou assim mais abismada desse comentário é que a função de uma psicopedagoga é auxiliar, né, educadores da área infantil a ensinar as crianças, essas coisas assim. Então, a gente pensa, né, uma pessoa que ajuda a professora, né, a que ensina a criança, ser tão passiva-agressiva assim, o que será que ela ensina para uma professora, né, nessa área de aprendizagem? Então, eu fiquei assim, abismada com esse comentário. Bom, vamos lá, gente. Primeiro de tudo que eu quero falar pra vocês, que em momento nenhum do vídeo que eu postei eu acusei a professora do Nicolas. Inclusive, eu não filmei na escola, né, nem filmo. Eu não citei o nome dela, eu não falei nada assim, nossa, a professora está fazendo isso. Eu falei, gente, o Nicolas chegou em casa relatando que a professora estava fazendo isso. A princípio, gente, eu duvidei. Realmente eu duvidei. Eu até falei pro Fabiano, eu falei, tipo assim, a gente tava aqui almoçando, o Nicolas, né? Toda vez que o Nicolas chega da escola, eu pergunto, Nicolas, como foi a escolinha hoje? E aí ele falou isso, eu olhei pra cara do Fabiano, a gente, tipo, é mentira, né? Eu pensei, eu não disse que era mentira, mas eu pensei, falei, deve ser mentira. E eu falei, não vou mandar mensagem na escola, né? Não vou me importar com isso. Mas me bateu uns 5 minutos de reflexão ali, eu falei, cara, não custa nada mandar mensagem na escola perguntando se pode estar acontecendo alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Aí eu mandei uma mensagem pra escola, eu vou até deixar aí na tela pra vocês verem. Ela me respondeu super educadamente, falou assim pra gente marcar uma reunião e assim eu fui. Gente, eu cheguei na escola, eu sentei e relatei. Eu falei, olha, ele chegou terça-feira, quarta-feira, reclamando, né, que a professora tava batendo e tal. Eu até falei assim, olha, só que ele chama todo mundo de professora. Ele não sabe na escola quem é tia da limpeza, quem é tia da comida,
quem é professora, quem é auxiliar, quem é coordenadora. Então, todo mundo para ele é professora. Então, eu queria só saber o que estava acontecendo, se poderia estar acontecendo alguma coisa, mas não só sobre a professora dele, sobre tudo o que poderia estar acontecendo na escola realmente. Então, eu sentei, conversei, a gente conversou, numa boa. A professora falou que no outro dia, né, da mensagem, ela olhou o comportamento dele, não tinha acontecido nada. Eu falei, nossa, realmente, ele só fica em casa comigo. Então, gente, foi uma conversa super passiva. Eu não cheguei na escola apontando o dedo e brigando, e nada disso, gente, pelo amor de Deus. Até porque eu não sou de fazer essas coisas, né? Em momento nenhum eu acusei a professora de fazer isso. Eu só fui questionar pra mim saber o que estava acontecendo, se poderia estar acontecendo alguma coisa pra ele estar chegando em casa e falando isso. E ela também cita, né, que o Nicolas é muito mimado, que o Nicolas não tem educação, que o Nicolas interrompe a gente quando a gente tá falando, que o Nicolas bate em cachorro. Bom, gente, aconteceu uma única vez do Nicolas bater no cachorro aqui, inclusive conversei com ele, eu briguei com ele, eu falei, não pode, não pode, não pode. Foi uma única vez, então assim, uma única vez. Outra coisa sobre o Nicolas ser mimado, gente. Eu, né, não sei, assim, como mãe eu não enxergo, mas eu não vejo que o Nicolas é tão mimado assim. Eu vejo que ele é uma criança. Uma criança, gente, que realmente interrompe quando eu tô falando, às vezes. Ele é muito agitado, assim, então ele gosta de falar muito rápido, ele fala muitas coisas ao mesmo tempo. Isso ele puxou de mim. Porque quando eu começo a falar também, gente, eu falo, misturo coisa. Então, assim, é uma característica que vem de mim. Como que eu vou brigar com ele por ser igual a mim, sabe? Eu falo, Nicolas, calma, a mamãe tá conversando agora. Só que, gente, a educação, ela é algo que a gente tem que construir todo dia, né? Que maravilha fosse, que coisa fácil fosse se um dia a gente chegasse pra criança e falasse assim, ó, criança, não me interrompe quando eu estiver conversando, e a criança obedecesse para o resto da vida. Infelizmente não é assim, gente. É todos os dias a gente tem que estar lembrando a criança, não me interrompe, estou conversando, agora não, espera um pouquinho. Então, gente, isso é algo que tem que ser construído todos os dias. Principalmente uma criança de 3 anos. Gente, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que o Nicolas tem 3 anos. Ele é, pra mim, tá? Pra mim, ele é um bebê. Eu não sei em que momento da sociedade, da internet, desse mundo, que uma criança de 3 anos parou de ser considerado um bebê. Claro, ele já está entrando na fase ali pré-infantil, né? Ele tá virando já uma criançazinha ali, porque eu acho que criança, gente, é tipo dos 4 aos 6, depois vira pré-adolescente, depois adolescente. Então, essa é a minha visão. E eu não sei em que momento que as pessoas pararam de achar que uma criança de 3 anos é uma criança, é um bebê, é inocente. E começaram a pensar que a criança de 3 anos tem que saber se comportar, tem que, sabe, tem que fazer tudo sozinho. Enfim, gente, eu na minha visão não é assim. Então, ele realmente, ele é bem pra frente, ele conversa demais. Às vezes, gente, aqui em casa a gente tá tentando conversar assim, eu tô tentando fazer qualquer coisa e ele fala, gente, ele não fecha a boca um segundo. Eu fico, meu Deus do céu, Nicolas, calma, desacelera. É uma característica dele. Eu vou brigar, eu vou culpar, eu vou apanhar de castigo, eu vou bater por conta disso, gente? Não faz nem sentido. Outro comentário que eu recebi muito também é que eu era uma mãe permissiva. E, gente, eu não me considero e não sou uma mãe permissiva. Eu me considero até bem rígida com o Nicolas, bem rígida mesmo. É que a questão, gente, eu acho que em si, é porque eu não gravo aqui pro canal isso. Não faz sentido pra mim, na minha cabeça, eu abrir um vídeo educando o Nicolas. Por exemplo, o Nicolas fez birra. Eu começar a gravar a birra dele, expor isso aqui na internet, expor eu brigando com ele, né? Qualquer coisa assim pra corrigir, colocar de castigo, qualquer coisa, gente. Enfim, é muito difícil colocar o Nicolas de castigo. E eu converso com ele, falo, não pode, a gente sempre vai tentando conversar, dialogar até que ele se acalma. Porque uma criança de 3 anos, ela não sabe lidar com as emoções. Se até a gente que é adulto, às vezes não consegue controlar a raiva, controlar certos sentimentos, não consegue segurar o choro, gente, quem dirá uma criança de 3 anos? Então, assim, eu acho que é muita exigência para uma criança tão pequena, sabe? Então, assim, quando as pessoas falam assim que ele é muito mimado, que eu não educo, que eu não dou limite, é porque, gente, vocês não veem eu fazendo isso. Mas não significa que eu não faça. Eu nunca mostrei aqui, gente, tomando banho, né, toda ali. Não significa que eu não tome banho, entendeu?
Não é porque eu não mostro que não acontece, gente. Uma coisa não tem relação com a outra. Eu tento filtrar bastante as coisas que eu trago pro canal. Pra mim, não faz sentido eu trazer um vídeo do Nicolas fazendo birra, eu repreendendo ele, eu tentando educar ele e trazer aqui pro canal. Eu acho que não faz sentido. Gente, eu não sei se eu estou errada, viu? Mas pra mim, na minha cabeça, isso não faz o menor dos sentidos. Então, automaticamente, porque eu não mostro esse tipo de coisa aqui, as pessoas já falam que eu sou uma mãe permissiva, que eu não educo, que o Nicolas é mimado, que o Nicolas não tem limite, que o Nicolas não sabe receber não. Gente, o que eu mais falo nessa casa pro Nicolas é não, 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 não. Mãe, posso assistir desenho? Não. Mãe, não sei o que, não sei o que. Não. Mãe, eu não... Não, 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 não. É o dia todo falando não pra ele em coisas que são consideravelmente erradas, né? Coisas que realmente não pode naquele momento. Às vezes ele aceita, às vezes ele chora, às vezes ele faz birra, como uma criança normal e uma criança completamente saudável. Enfim, gente, esse foi um dos comentários, né? Teve um outro também, que é o mesmo assunto, né? Que ela comentou assim: visivelmente o Nicolas é uma criança mimada. Provavelmente, quando a professora impõe regras, ele se sente contrariado e talvez essas reclamações dele sejam uma forma de mimo. Só lembrando que a educação deve ser dada em casa. Gosto muito do conteúdo da Ana, mas sinceramente, ter que ficar pintando a parede porque uma criança faz o que bem entende, não dá. Também tenho filho e isso jamais ocorreu. Infância feliz não é permitir tudo. Caso contrário, é na vida adulta que irá quebrar a cara. Quem ama, educa. Bom, gente, esse comentário aqui, ele foi um pouquinho menos passivo-agressivo. Eu sentia que a pessoa teve ali um pouco mais de cuidados com as palavras, né? Apesar que foi um comentário assim que eu li, eu falei, meu Jesus. Mas, voltando sobre o assunto do mimado, gente, eu não considero o Nicolas uma criança mimada. O Nicolas tem um gênio forte, isso eu não vou negar, ele tem um gênio forte. Mas eu converso muito com a minha mãe sobre isso, né? E minha mãe fala que o Nicolas é eu quando criança, que eu era exatamente como ele, que eu também fazia tudo que ele faz, gente. E minha mãe falando, não adianta, quando crescer, Ana, não adianta você ser tão rígida com ele. Minha mãe cobra muito isso, porque ela diz que eu sou muito rígida com ele. Ela fala, né, não adianta você ser tão rígida com ele, porque quando crescer, vai mudar, ele vai mudar. Igual você era pior do que ele, você mudou muito hoje em dia. Então, eu tento levar isso também. Sobre a educação, gente, eu acabei de explicar. Não é porque eu não filmo educando que eu não eduque. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Eu acho que sim, a educação vem de casa. O Nicolas em casa, não só eu, o pai dele também. Só que ele é uma criança de 3 anos. Eu já sofri muitos comentários por conta disso, sabe? Mesmo antes de expor a vida aqui na internet, quando o Nicolas era mais pequenininho. O Nicolas sempre foi uma criança super grande. Ele é uma criança tipo big, ele é grandona. Ele é comprido. E desde quando ele nasceu, ele já parecia que tinha, sei lá, 2 meses. Com 4 meses, o Nicolas pesava 6 quilos. Então, assim, gente, a gente olha para um bebê grandão, a gente já acha que ele tem que estar engatinhando, ele tem que estar, né, super desenvolvido. E não, ele tinha, tipo, 4 meses. Ele era um bebezinho, realmente, ali, quase um RN, né, pouquinho tempo, assim. E as pessoas já falam assim, nossa, mas ele é tão grandão, ele não senta ainda. Nossa, mas ele é tão forte, tão gordinho, ele não pega as coisas com a mão. Eu falava, não, mas ele só tem 1 mês, não, mas ele só tem 2 meses. Então isso sempre aconteceu, até fora da internet mesmo. Ele andou muito rápido, o Nicolas com 10 meses ele já andava. Então ele aprendeu a andar rapidinho, essa parte dele, motor, assim, ele desenvolveu super rápido. Mas hoje em dia, né, desde novinho até hoje em dia, eu sei, eu percebo, eu vejo e reconheço que o Nicolas tem atraso na fala. Eu não sou uma mãe que tem dificuldade em aceitar algo sobre o Nicolas. Por exemplo, tem mães que não aceitam, por exemplo, que seus filhos são autistas. Elas não conseguem aceitar esse fato, é mais difícil para elas e tudo mais. Eu, gente, super aceito, sabe, assim, qualquer diagnóstico que o Nicolas venha a ter. Inclusive, eu já procurei de tudo, gente. E eu reconheço que o Nicolas tem atraso de fala. Sobre essa questão que essa moça falou, que eu não vou citar o nome aqui para não dar palco, né? Apesar que isso aqui já é um palco enorme. Ela falou assim, a professora impõe regras e é por isso que ele está se comportando mal. Gente, esse ano, eu conversei com a professora dele nessa reunião, ela falou assim que ele é super tranquilo.
Ano passado, eu até poderia dizer que sim, porque ano passado o Nicolas me deu muito trabalho na escola, mas esse ano a professora falou que ele não conversa, que ele nem conversa na sala de aula. Ela falou pra mim, nossa mãe, ele tem atraso na fala, né? Eu disse, sim, ele tem atraso na fala, na verdade ele tem dificuldades, né? Ele já fala. Ela falou, não, mas é que ele não conversa, que ele fala frases picadas, na verdade ele fala palavras soltas, não forma uma frase. E aí eu fiquei surpreendida, eu falei, não, o Nicolas conversa, o Nicolas fala frases, mostrei uns vídeos que eu tenho aqui, porque eu tenho muito vídeo do Nicolas conversando no meu celular, e ela ficou surpreendida, ela falou, nossa, aqui ele não conversa. Então, assim, não é questão dele ser assim na escola também, porque na escola a professora falou que ele é super tranquilo, ele come, ele brinca, ele só a questão da fala mesmo, que ele não conversa na escola. Por exemplo, em casa ele fala, mamãe, quero água, mamãe, quero ir ao banheiro. Na escola ele fala água, banheiro, entendeu? Ele fala palavras soltas. Não sei o que pode ser, eu já tô com a fono dele marcada, eu faço acompanhamento com a fono. Quando chegar a consulta, gente, eu vou perguntar essa questão pra fono, vou tentar conversar com ela. Se possível, eu filmo pra vocês, pra quem tem dúvidas aí, conseguir entender. Outra coisa também, gente, já entrando nesse assunto aí de profissionais da saúde, muita gente diagnostina, tá certo, meu Deus? Enfim, muita gente fala nos comentários, fala de pé junto que o Nicolas é autista. Eu já recebi muito diagnóstico nos comentários de autismo, de TDAH, que ele é hiperativo, enfim, gente, muitos diagnósticos. Desde quando o Nicolas nasceu, o Nicolas já passou por todos os profissionais de saúde que existem para crianças. Eu sempre procurei tudo. Para quem não sabe, eu tive uma gravidez bem complicada, tive toxoplasmose, que poderia desenvolver vários problemas na saúde da criança. Então, quando ele nasceu, eu saí do hospital com uma folha com, sei lá, 10 tipos de encaminhamento. Fonoaudióloga, ele faz acompanhamento. Neurologista, ele fez acompanhamento até 2 anos, mas eles, por falta de motivo, eles pararam de fazer, eles não viram mais motivo, eles dispensaram, então não precisa mais fazer acompanhamento. O Nicolas fez exames de audição, porque o Nicolas teve problema de audição. O Nicolas já passou por pediatra, hoje em dia não passa regularmente, mas eu tô com o pediatra marcado já por conta que eu quero ver a questão da tosse dele, se é alergia, se é asma, se é rinite. Enfim, gente, todos os profissionais eu já procurei. Inclusive, até os 2 anos, ele fazia acompanhamento de 4 em 4 meses com um neurologista muito bom, neurologista do SUS, e eu sempre questionava ele, o Nicolas tem autismo? O Nicolas tem algum atraso? O Nicolas tem alguma coisa, né? Alguma coisa, TDAH, não sei, alguma coisa, e ele sempre descartou. E também, né, depois disso, ele dispensou as consultas. Como muita gente fala que o SUS, né, eles não... mas o SUS não é bom para ver isso, o SUS não sei o quê. Eu fui atrás de uma consulta particular pelo plano, paguei o neurologista há pouco tempo, não tem 1 ano, né? E o neurologista descartou o autismo, gente. Eu fui atrás porque eu já desconfiei que o Nicolas tinha um grau leve de autismo, mas o neurologista desconsiderou. Então, assim, outra coisa que eu fico chocada. Tantos profissionais qualificados, estudados, com diploma, com tudo para serem profissionais, descartaram qualquer possibilidade de autismo, TDAH, qualquer dessas coisas, mas no comentário dos vídeos, para pessoas que não têm qualificação nenhuma, coloca o Nicolas como se ele fosse uma criança autista. Gente, nada contra se ele fosse, inclusive eu já procurei muito saber, porque quanto antes a gente souber, melhor para lidar com a criança. Mas ele não é, gente, ele não é. Inclusive, em razão desse tanto de comentários sobre esse assunto, eu marquei neurologista, tá marcado já. Eu vou tentar gravar pra vocês, né? Eu vou questionar o neurologista sobre autismo e eu vou pedir autorização pra gravar, vou explicar ali que eu tenho um canal. Nem que eu filme só eu, né? Não filme ali o médico, nem a sala dele, nem nada, mas eu quero mostrar pra vocês ouvirem de um profissional neurologista que o Nicolas não tem autismo, gente, não tem autismo. De todas as vezes que eu levei, eles falaram, o Nicolas não tem autismo, né? A não ser que nessa consulta o neurologista diga que sim. Não sei, gente, se disser, não é um problema pra mim, sabe? Eu não vejo isso como algo ruim. A criança autista, a gente tem que ter um jeito mais
leve de lidar com ela, porque a gente tem que entender que é questões neurológicas, né? Enfim, gente, são tantos comentários, tantos diagnósticos sem baseamento nenhum, em pequenas partes de um vídeo gravado ao longo de um dia todo, que não faz nem sentido eu estar vindo aqui explicar isso pra vocês, né? A gente não diz nem que é uma explicação, porque não deve explicação, mas é só pra vocês conseguirem entender, gente, que isso não é verdade, não é relevante. E o último comentário, ela falou assim, não tem nem perfil, foi um perfil praticamente criado só pra deixar esse comentário. Ana, meu filho tem essa idade e ele mente sim. Eu sou super atenciosa com meu filho e ele veio com umas coisas e eu descobri que era mentira. Não sei de onde ele tira. Percebi que o Nicolas fica no celular também, assim como meu filho. E deve ser nos vídeos do YouTube, né, que ele aprende. Bom, gente, outra coisa que eu até conversei com a professora do Nicolas, se ele assistia desenhos agressivos. A gente conversou, né? E ela perguntou, o Nicolas assiste desenho no YouTube, desenho agressivo, alguma coisa que pode, né, trazer agressão, assim, pra vida dele? E não, faz um bom tempo já, eu acho que mais de 4 meses que eu cortei qualquer tipo de vídeo do YouTube, o Nicolas nem assiste mais YouTube. O único desenho que ele assiste é TV aberta, que passa Pocoyo, passa um desenho bem legal que é bíblico, que vai citando... contando historinhas, citando passagens da Bíblia, uma coisa bem bacana. E desenhos assim, tipo Bob Esponja, que não é desenho, gente, agressivos, assim, pra ele ter trazido essa informação de desenho, sabe? E essa pessoa disse que o filho dela mente sim, mas o meu filho não mente. Não é que o Nicolas não minta, por exemplo, se eu der um chocolate pro Nicolas e ele comer, depois de eu perguntar, Nicolas, você comeu o chocolate? Ele pode dizer que não, ele está mentindo, né? Ele pode dizer, não comi. Mesmo que ele tenha comido. Mas, gente, olha a diferença de uma história para outra. Uma coisa é você perguntar, outra coisa é ele, por conta própria, vir contar essa história. Então, assim, quando eu digo que o Nicolas não mente, é que ele não tem a capacidade de inventar uma mentira. Não é que ele não tem capacidade de mentir. Eu acho que isso deveria ter ficado mais óbvio naquele vídeo. Mas ele não tem capacidade de inventar uma mentira assim tão grande só por simplesmente inventar. A criança da idade, principalmente da idade do Nicolas de 3 anos, ela não tem a maldade no coração, na cabeça de inventar uma mentira, sei lá, para prejudicar uma professora. Então é isso que eu quis dizer, ele não tem a capacidade de inventar algo, mas, né, algo tão sério assim, 2 vezes seguida ele vem trazer isso pra mim. Então, gente, é isso que eu quis dizer. Tá? E o celular, gente, o Nicolas não fica no celular. O meu celular, o Nicolas não pega o celular do pai dele. O pai dele tinha o costume de dar, mas eu falei pra ele, falei, vamos cortar, porque eu não gosto. Se tem uma coisa, gente, que eu não gosto, não acho legal, não acho saudável, não acho bonito, é criança assim no celular, assistindo vídeo, gente, eu não gosto. Eu acho que criança tem que brincar, tem que ficar livre. O Nicolas, eu tento controlar ali 1 hora de televisão por dia só. Às vezes passa, logicamente, porque tem dia, gente, que eu falo, não, pode assistir, porque, Ave Maria, eu tenho que fazer outras coisas, enfim. Mas quando ele assiste, é esses desenhos que não são desenhos horríveis, né? Porque tem muito desenho muito ruim na internet hoje em dia. Enfim, gente. E eu não me arrependo de ter trazido esse assunto aqui, tá? Eu acho que é tão bom a gente trazer esse tipo de assunto pra gente ver como tem pais que duvidam dos próprios filhos, sabe? Eu tenho colegas que já aconteceram casos delas falarem assim, Ana, conversa assim na vida, eu fui, né, abusada, eu fui molestada por alguém e eu contei pra minha mãe, contei pro meu pai e eles não acreditaram em mim. Nossa, eu já fui, né, já sofri esse tipo de abuso e eu nunca contei pra minha mãe porque eu sabia que ela não ia acreditar em mim. Gente, eu já escutei tanto isso, sabe? E a gente vê que realmente tem tantos casos, é só a gente dar um Google, pesquisar no YouTube que a gente vê tantos casos dos pais que não acreditam nos próprios filhos em questões desse nível, que, gente, jamais que o Nicolas vai chegar em mim e me contar algo e eu vou duvidar dele, sabe? Se for mentira, ele vai, né? Eu vou conversar com ele, eu vou explicar que não pode. Mas eu acho que não custa nada, não custou nada pra mim ter mandado uma mensagem na escola e ter marcado uma reunião com a professora.
Porque, ó, pensa comigo. Se o seu filho, né, vamos colocar assim, o seu filho, o meu filho, te conta algo pequeno, por exemplo, algo da escola, você não acredita? Acha mesmo que se algum dia acontecer algo mais grave com ele, mais sério, como acontece com tantas crianças no mundo, questões de abuso, em questões desse tipo, você acha que ele vai ter coragem de te contar? Não, ele não vai ter, porque ele sabe que você não vai acreditar. Afinal, você não acreditou numa coisa simples, uma coisa pequena, você vai acreditar nisso? Então, se o meu filho vir falando pra mim qualquer coisa, gente, relacionada a outras pessoas, que bateu, que não sei o que, eu vou procurar saber o que é, eu vou marcar reunião, eu vou ir atrás sim. Não é questão de acusar, não é questão de nada disso, é questão, gente, de entender a criança, sabe? Se colocar no lugar da criança. Às vezes aconteceu alguma coisa e ele não sabe falar. Então, eu não entendo por que as pessoas me crucificaram tanto somente porque eu fui atrás disso. Não me arrependo. Tô super leve de ter ido na escola e ter resolvido isso, né? Não teve mais reclamação, não sei o que era, não sei o que aconteceu, não sei se era mentira, não sei se era verdade. Em momento nenhum eu falei que era verdade, em momento nenhum eu acusei aqui no meu vídeo. Mas eu só quis trazer isso mesmo e eu sabia que ia ter tantos comentários, eu já imaginava que as pessoas iriam duvidar, né? As pessoas duvidam até dos próprios filhos, quem dirá dos filhos dos outros, né? Então, gente, eu particularmente acredito no meu filho, né? Se ele vir me relatando as coisas, eu vou atrás. Eu vou tentar entender porque não custa nada acreditar na criança. Acreditar na criança em coisas simples para quando algo mais grave, Deus me livre acontecer, mas pode acontecer no mundo que a gente vive hoje. Se acontecer, ela confiar em mim para contar, porque ela sabe que eu vou acreditar nela. Enfim, gente, sem alongar muito mais, foi isso, resumidamente, tá? Eu tenho 3 médicos do Nicolas pra ir no mês que vem. Eu vou tentar levar vocês nos 3 para calar a boca dessas pessoas que dão esses diagnósticos, né? Mesmo sem ter formação nenhuma na área, as pessoas entenderem que criança é criança, criança faz birra, criança interrompe fala, criança faz as coisas mesmo, gente, porque é criança. Eu prefiro meu filho assim do que ele doente em cima de uma cama. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Desculpe pra quem não merecia escutar esse vídeo, né, assistir, mas fica aí de alerta também. Acreditem no filho de vocês. Porque, gente, se os nossos filhos não poder confiar na gente, eles vão confiar em quem nessa vida? E é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui!